A Câmara de Vereadores de Aracaju abriu espaço para o debate sobre os direitos das mulheres ao realizar uma audiência pública. O Tribunal de Justiça de Sergipe marcou presença. Representantes dos governos estadual e municipal, de movimentos sociais, universidade, advocacia, segurança pública e também do judiciário lotaram o plenário da Câmara de Vereadores de Aracaju. O objetivo foi discutir os direitos conquistados pelas mulheres e também falar sobre as lutas que ainda precisam ser travadas. Uma das convidadas foi a juíza Rosa Jeane Nascimento, coordenadora da mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe. A coordenadoria da mulher se sente honrada e já oficiou o presidente da Câmara de Vereadores para saber quais são os projetos que tramitam nessa casa relativos às mulheres em situação de violência doméstica e, caso não existam, para sugerir a apresentação deles nos eixos de proteção, e de reeducação da Maria da Penha. O vereador licenciado Antônio Bittencourt, atual secretário de Assistência Social de Aracaju, foi o autor da propositura para a audiência. Ele ressaltou a importância do apoio dos homens para as conquistas femininas. Por mais que eu fale aqui com vocês sobre violência contra a mulher, por mais que eu fale aqui com vocês sobre discriminação às mulheres, por mais que eu historicie aqui um grande percurso no campo das histórias da humanidade, do papel da mulher, por mais que eu faça o que muitas de vocês fizeram aqui, o lugar que eu falo é o lugar do não mulher, eu sou homem. Eu não posso sentir a dor nem a delícia de ser mulher. Eu não posso ter a autoridade de, sobre as mulheres, apresentar quais são os caminhos. Para a representante da Associação Integrada das Mulheres da Segurança Pública de Sergipe, o debate é essencial para a construção de conhecimento e políticas públicas voltadas para as mulheres. É um embate diário de se discutir políticas públicas para as mulheres, Nós que somos maioria da população, no Brasil, e que infelizmente nós temos aí tantos casos de violência contra a mulher, de feminicídios. Então é importante que nós tenhamos esse debate, essa construção de conhecimento, de entendimentos que sejam voltados para as mulheres. Nem casamento, nem união estável. É um contrato de namoro. Nós conversamos com uma advogada especialista em direito de família, para você entender melhor como esse tipo de contrato pode ajudar a resguardar patrimônios. Um contrato particular entre duas pessoas que pretendem estabelecer quais são os limites do seu relacionamento afetivo, na realidade os limites patrimoniais. É um contrato formalizado com o objetivo exatamente de dizer aqui não é uma união estável, aqui é somente um relacionamento que não tem o objetivo de constituição de família. O casamento é uma das formas de modelo de família, um dos modelos, e no passado ele era o único modelo de família legítimo. E com o passar do tempo, a evolução da sociedade, a mudança, as transformações, na realidade muda-se esse cenário. Nós não temos só o casamento como modelo de família, então nós temos vários modelos de família. Nós temos a família homoafetiva, a família monoparental, nós temos vários modelos. E aí a união estável também foi reconhecida enquanto entidade familiar, a partir da Constituição Federal de 1988, porque na realidade, de fato, já existia no cenário social. Então, a partir daí, ele foi legitimado e reconhecendo efeitos jurídicos e patrimoniais a partir daí. Mas o namoro em si ainda não é reconhecida como uma entidade familiar. Na realidade, é uma pretensão de futura formação de uma entidade familiar. Portanto, ele tem limitações em relação a quais são os direitos decorrentes desse tipo de relacionamento. Muitas vezes esse contrato serve para dizer, olha, eu não tenho a intenção de constituir família ainda, Esse objetivo ele pode ser futuro, mas ainda não está. Nós ainda não temos uma união estável. E aí há essa declaração dessa vontade, dessa intenção. No contrato está estabelecendo que não é ainda uma união estável. E
como diferentemente do casamento, que no casamento você ali assume que está já assumindo uma família. E o contrato e a união estável, como não há esse momento decisório, definitivo, preciso, né, que é um processo, ou seja, ele vai se transformando, ele vai adquirindo os elementos com o decorrer do tempo, e aí é quando você, ainda naquele momento, ainda não possui essa intenção. Então, essa intenção, ela vai se consolidar com o passar do tempo, tá? Então, o contrato de namoro só vai produzir efeitos quando não estiverem presentes ainda esses elementos configuradores da união estável. Então, não vale de nada esse contrato se, de fato, existir uma união estável. De início, é para você delimitar qual é a sua intenção, né? A intenção é dizer que não existe e, portanto, é uma proteção desse patrimônio. Mas também, ao mesmo tempo, seria um risco, né? Quando você quiser forjar que há um namoro quando, de fato, existe uma união estável. E aí você não estaria protegido, né? Na realidade, essa proteção não existe. Talvez quando presente todos os requisitos da união estável, quando de fato existe uma união estável, melhor é você fazer um outro tipo, contrato de união estável, e definir que tipo de relacionamento patrimonial vai existir naquela união estável. Porque você pode, na própria união estável, fazer um regime de bens de separação e que não haverá essa relação, esse vínculo patrimonial entre o casal. É um namoro onde ele se aproxima da união estável, mas efetivamente ele não é uma união estável ainda. É um namoro onde você tem um tempo já longo de relacionamento, quando você muitas vezes tem um relacionamento em que você convive com a família do outro, né? Você tem algumas aproximações em que se aproxima da união estável, mas falta um elemento principal, que é o objetivo de constituição de família. E aí ele vai se diferenciar exatamente da união estável por essa ausência dessa intenção de dizer aqui ainda não é uma união estável, né? Ainda não estamos formalizados. Você pode até ter uma pretensão futura, mas ainda não é. Mas existe uma parte da doutrina que entende que o que seria um namoro qualificado e um namoro desqualificado, né? Então, veja que a gente tem várias discussões acerca desse tema. Quem mais se preocupa com essa formalização é quem tem uma preocupação muito mais patrimonial. Vejo como essa exacerbação da patrimonialização das relações tem um aspecto negativo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, independe da sua vontade de ter essa preocupação ou não, os efeitos patrimoniais eles vão acontecer, né? Porque, na realidade, decorre da lei. Então, acredito que se você tem uma união estável, é necessário é importante, eu vejo como importante você declarar a existência da união estável. Eu não vejo necessário ainda você formalizar o contrato de namoro, porque, na realidade, você estaria com uma preocupação exacerbada, e quando você está fazendo o contrato de namoro, você está declarando que existe talvez quase como... como é que eu digo? Há uma intenção, talvez, mais próxima da união estável, e você esteja fazendo essa distinção. Mas será que essa preocupação, ela nos remete aí a uma desconfiguração da união estável? Será que esse objetivo é legítimo ou não é legítimo? Então, eu penso que é importante você mais se preocupar com os tipos de relacionamentos com a confiança depositada um no outro, com a boa-fé nesses relacionamentos, e, portanto, essa patrimonialização exacerbada eu não vejo muitas vezes necessária. O contrato é um indício, não necessariamente o único que vai fazer prova desse relacionamento. Portanto, o contrato e somado a outros elementos é quem vai poder configurar o tipo de relacionamento que existe. Por hoje é só. O Sergipe Justiça fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá!